O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nos fala hoje, irmãos e irmãs, sobre como funciona o chamado que Deus nos faz e a nossa vida cristã. Ele nos chama, nos faz uma promessa e espera que a gente mantenha os nossos olhos fixos nessa promessa e o nosso coração firme nessa promessa, para que a gente possa vencer todas as dificuldades do caminho. Deus chamou Abrão no momento da vida dele, que muitos consideram já o final da vida, 75 anos, não tinha filhos, não tinha conseguido ter filhos com Sara, o que era considerado uma maldição na época, e pretendia deixar toda a sua herança para o seu sobrinho Ló. E de repente Deus chama ele e diz: sai da tua terra. E ali começa uma aventura. Deus faz uma promessa para ele e diz: você vai ter uma descendência, você que não tem filhos, vai ter uma descendência muito numerosa e o mundo todo vai ser abençoado pela presença dos teus descendentes. E Abraão, confiando nessa promessa, saiu da terra dele, e aí começa a longa aventura de Abraão, né? Uma história bela, bonita, que a gente tem no livro do Gênesis, na Bíblia, e que nos fala como, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequenez, apesar até dos nossos pecados, se a gente mantém a fé, mantém os olhos firmes na promessa de Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. A gente aqui viu uma outra forma dessa promessa de Deus. Jesus tinha dito para os discípulos que Ele ia sofrer, que Ele ia morrer, mas que Ele ia ressuscitar. E para que eles pudessem manter a esperança deles diante da prova que eles iam ter, Ele já se mostra, por assim dizer, na sua glória, né? Na glória da sua ressurreição futura, na luz de Cristo glorificado, e conversa com os representantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, para mostrar que tudo aquilo que vai acontecer com ele, a cruz, o sofrimento, a rejeição do seu povo, a morte e também a ressurreição, tudo está descrito nas Escrituras, no Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento fala sobre Cristo. E ali eles ouvem a voz do próprio Pai e o Espírito Santo em forma de nuvem. Tem a experiência da Santíssima Trindade.
E o convite que o Pai faz é: escutem o meu filho, esse é o meu filho amado, escutem a ele. Os discípulos depois descem, não continuam ali naquele monte. Pedro tinha dito: Senhor, é bom a gente ficar aqui, vamos fazer as tendas, vamos ficar aqui. Mas eles têm que descer daquele monte e depois têm que ir para o Horto das Oliveiras, para o Monte Calvário. Tem todo um caminho até que eles vejam de novo a glória de Cristo. Isso tudo, irmãos e irmãs, acontece conosco. A gente, em cada missa, cada vez que a gente sai da casa, é Deus nos dizendo de novo: sai da tua terra. Começa um novo caminho. A gente vem e também sobe um monte aqui na missa. A oração eucarística é chamada pelas liturgias do Oriente de anáfora, quer dizer subida. A oração eucarística é uma grande subida. A Eucaristia é como um monte que a gente vai subindo e depois desce. E o próprio gesto do padre designa isso, quando ele está apresentando as oferendas do pão e do vinho, ele eleva só um pouquinho sobre o altar. Depois, quando ele faz a consagração, ele eleva na frente dele, e para os fiéis contemplarem a Eucaristia. E no final, ele eleva o cálice, a patena, o mais alto que ele pode. E ali toda a igreja reunida em Cristo, como diz a oração, com Cristo, por Cristo e em Cristo, dá a perfeita glória ao Pai, entrega ao Pai o seu próprio Filho e todos nós no Filho. Então, a gente faz essa grande subida e depois tem um outro gesto, a Eucaristia, que desce para a nossa comunhão. Então, o padre de novo eleva ela só um pouquinho sobre o altar, quando diz: eis o Cordeiro de Deus. E aí começa a nossa missa, a nossa oferenda. Quando a gente termina essa experiência de Cristo transfigurado na Eucaristia, a gente sai para o mundo e vai se unir a Cristo no Calvário, quer dizer, na oferta da nossa vida. A oferenda da nossa vida, que é sempre uma oferenda livre e amorosa que a gente faz no mundo através do nosso trabalho, através da nossa vida, da nossa convivência, é sempre uma oferta livre, é sempre uma oferta de amor. Mas toda oferta de amor, num mundo marcado pelo egoísmo, marcado pelo pecado, é uma oferta que dói. Então, todo cristão deve entender isso, que a vida do cristão não é dor, não é sofrimento, é amor. Mas esse amor, essa oferta, essa vida de amor, no mundo que a gente vive, marcado pelo pecado e egoísmo, sempre vai comportar a cruz e a dor, sempre vai ser a oferenda cruenta, porque a gente vai fazer ela num grande combate, contra o nosso próprio egoísmo, contra o mundo, contra o tentador que tenta nos afastar de Cristo. Então, é sempre em forma de luta. E quando a gente está nessa luta, às vezes a gente perde a coragem e pensa: será que aquele Deus que eu vi no Tabor, que eu vi no Monte da Transfiguração, na missa, será que Ele não está mais comigo? Será que eu não estou mais com Cristo, por Cristo e em Cristo? Não, pelo contrário, ali você está mais unido a Cristo do que nunca, porque você está acompanhando Ele também na oferta dele mesmo. E quem acompanha Cristo na doação da própria vida, é claro que vai acompanhar Ele na glória futura. Então, é isso que Cristo nos faz em cada missa. Ele nos leva a subir o monte com Ele, a anáfora, a subida, nos mostra a sua glória. Toda a missa, o céu está todo presente e nós cantamos santo, santo, santo a uma só voz com os anjos e os santos.
recebemos o Cristo em alimento, participamos do banquete eterno do Cordeiro, da vitória eterna de Cristo, e tudo isso nos fortalece para que quando a gente entrar na luta, entrar na cruz da nossa entrega de cada dia, da nossa vivência do amor de cada dia, a gente não perca a coragem, a gente não pense que Deus está longe de nós, pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca. Peçamos a graça desse olhar de fé e dessa coragem nessa Santa Eucaristia que vamos receber.